Prepara seu cafezinho porque vem aí o Café com Cláudia. O cansaço de ter que se provar o tempo todo no olhar acolhedor sob a pressão que muitas mulheres vivem é o início do reencontro com você mesma. Vamos conferir? Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje eu quero falar sobre algo que muitas mulheres vivem, mas nem sempre conseguem perceber. A sensação de que ela precisa se provar para todos o tempo todo, que ela dá conta, provar que é forte, provar que é boa mãe, que é boa profissional e que é boa esposa. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a conversa é sobre um cansaço que muitas vezes é invisível. Existe uma cobrança silenciosa que acompanha muitas mulheres ao longo de sua vida. A ideia de que elas precisam estar sempre mostrando ao mundo de que elas são capazes, que precisam dar conta de tudo, que não podem falhar, que não podem demonstrar fraqueza. E com o tempo isso cansa muito, porque viver tentando se provar o tempo todo é verdadeiramente exaustivo. A mulher trabalha, cuida, organiza, resolve e ainda assim nunca é suficiente. E o mais curioso é que muitas vezes essa cobrança nem vem de fora, ela vem de dentro. É uma voz interna que diz: você precisa fazer mais, você precisa ser melhor, você não pode errar. Mas deixa eu te falar uma coisa com muito carinho. Você não precisa viver em estado de prova. Você não precisa justificar o tempo todo quem você é. Porque quando a mulher vive tentando se provar, ela se desconecta de si mesma. Ela começa a agir para atender às expectativas e não para viver a sua própria vida. E isso impacta tudo. Impacta nos relacionamentos, impacta nas decisões, impacta até na forma como ela se posiciona no mundo, inclusive nos momentos importantes, como uma separação, uma mudança de vida, um recomeço. Muitas mulheres nesse momento não se posicionam, elas se calam, aceitam menos do que merecem, têm medo de perceber e parecer difíceis ou de serem julgadas. Mas viver tentando agradar o tempo todo tem um custo altíssimo, e esse custo é você mesma. E muitas vezes essa mulher nem percebe que está vivendo dessa forma, porque ela aprendeu a ser forte cedo demais, aprendeu a cuidar de todo mundo, a resolver tudo, a não dar trabalho, a não incomodar. E com o tempo, ela foi se afastando de si mesma, foi deixando de se escutar, foi deixando de se priorizar, foi deixando de se escolher, até que chega um momento em que ela para e percebe que não sabe mais o que ela quer, não sabe mais o que ela gosta, não sabe mais o que faz sentido. E é aí que começa o verdadeiro recomeço. Não quando tudo está resolvido, mas quando ela decide voltar para si. Quando ela começa, aos poucos, a se ouvir de novo, a se respeitar e a entender que ela não precisa mais viver para provar nada para ninguém. Existe um momento em que a mulher precisa parar e se perguntar: eu estou vivendo ou eu estou tentando provar para todo mundo alguma coisa? Porque quando você se reconhece, você não precisa mais se explicar o tempo todo. Você não precisa mais se diminuir para caber em lugar nenhum. E você não precisa mais pedir desculpas por existir.
E isso não é egoísmo, isso é maturidade emocional. É nesse momento que a mulher começa a se reposicionar. E quando ela se reposiciona, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, a vida muda junto. Se você se identificou com isso, talvez esteja na hora de fazer um movimento diferente. Menos prova e mais presença. Menos cobrança e mais consciência. Porque a mulher que se reconhece não precisa provar. Ela simplesmente se posiciona. Se esse tema fez sentido para você, compartilha com uma mulher que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. E me conte aqui no Instagram que está aparecendo na tela, quais assuntos você gostaria de ver nos próximos episódios. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia, aqui no Elas em Ação. Até lá!